Senhor Deus, me suplico diante de Ti, mais uma vez, pedindo, Senhor, que esse trabalho realizado nesta manhã, neste estudo da palavra, vamos falar do bom proveito que podemos tirar durante esta caminhada aqui neste mundo. E pedimos a Tua ajuda, a ajuda do Teu Santo Espírito, porque de mim mesmo eu confesso que não sou capaz, se não for a Tua ajuda. Mas eu creio que Tu é aquele que está sempre atento aos necessitados. E eu sou um deste necessitado que dependo de Ti para purificar a minha vida, para ganhar a estatura de varão perfeito, porque o meu objetivo é viver na glória ao seu lado, no nome de Jesus. Amém. Se você quiser ficar, eu não posso me opor. Estou usando a fé, eu sei que eu vou viver lá na glória, ao lado do eu sou, porque foi Jesus Cristo quem me convidou. Eu só quero te avisar que Deus já decretou que todos que ficarem vai ser um verdadeiro horror, porque lá no Hades vai ser um lugar de muita dor, com muitos ranger de dentes, porque não acreditou. Estou me preparando desde que Cristo me chamou e o Espírito Santo sempre me ajudou, e o sangue derramado os meus pecados apagou. Pela graça divina, Ele me justificou. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar abrindo no livro de Jó para darmos início a este estudo desta manhã, estudo da Tua Palavra, onde possamos falar só aquilo que vem da eternidade para nos conduzir para a eternidade. Então vamos estar abrindo
Jó, capítulo 6, do verso 15 ao 24. Diz o seguinte: Meus irmãos, aleivosamente me tratam como um ribeiro, como a corrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e em aquecimento desculpa que a minha vista está um pouco ruim, não estou conseguindo ver com clareza as letras. Esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquietando, desaparece do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e parecem os caminhantes de Temar, os veem. Os passageiros de Sebar olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhante a eles, viste terror e tementes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes. Dai-me e oferecei-me da vossa fazenda presente? Ou livrai-me das mãos do opressor? Ou redimi-me das mãos dos tiranos? Me entender em que errei. O que quer dizer este texto dos 6 do livro de Jó? Nós sabemos a história de Jó, como foi. Hoje nós vamos falar exatamente sobre caminhada. Alguém poderia, mas o que tem a ver isto com a caminhada? Jó estava num certo período da sua vida que tudo ia bem com ele, e ele, um homem temente a Deus, enquanto sua família, seus filhos, suas filhas iam festejar, ele ia oferecer dádivas a Deus, cultuando a Deus e orando pelos filhos que, por acaso, se tivessem se desviando do caminho. Ele fazia o seu papel de patriarca, de pai,
e de intercessor pela tua família. E um certo dia o Satanás, ele lança um desafio ali a Deus, porque em um comentário o diabo, ele lança um desafio diante de Deus, fala, se tocar em tudo que ele tem, ele não vai te negar? Porque Deus tinha mostrado que Jó era um homem justo andando na terra. E Deus falou assim, olha, vai lá, toca nos seus bens, mas na sua vida não. Aí ele foi, mediante pouco tempo, roubar todo o seu gado, seus carneiros, todo o seu rebanho. Veio tempestade, destruiu todas as feituras. E também tocou na família, destruiu aquilo que era visto, que era invejado pela raça humana acerca de Jó. O adversário teve o poder para tocar naquilo tudo. E o que nós queremos dizer com isso? Foi numa época de uma caminhada que, ao ver do homem, estava tudo bem para Jó. E o adversário, ele volta diante de Deus, fala assim, mas tocou nos bens e ele não blasfemou contra Deus. Toca na sua vida. Falou, não, toca apenas na sua saúde, mas na vida não, porque a vida pertence a Deus. E ele foi, feriu Jó com aquelas enfermidades, com aquelas lepras, com aquelas chagas. O troço era tão horrível que a palavra narra que ele coçava aquelas feridas com caco de telha, de tão horrível que era. E chega aqui nesta passagem, Jó se justifica, se queixa de alguma coisa, e aqueles amigos que representavam a igreja foram ali para consolar Jó, e no lugar de consolo eles começaram a acusar a Jó. E foi esta época mais difícil da sua vida que por pouco ele não faz aquilo que o adversário queria que ele fizesse. A mulher manda que ele amaldiçoasse Deus e morresse, seus filhos na rebeldia, só em banquetes, perderam também a vida. E Jó, ali guardado pelo nosso Deus, pelo Senhor, ali junto com aqueles 3 amigos, tinha um dos seus criados que foi usado pelo Espírito Santo, chamou a atenção de Jó, e Jó volta a si, e ele volta para Deus. Mas aqui foi um período das suas queixas, que fala exatamente isto que nós acabamos de ler. Do versículo 15, meus irmãos, ele estava falando exatamente com aqueles cidadãos da terra, aleivosamente me tratam como um ribeiro, como correntes do ribeiro que passam. Então ele faz esta pergunta, e aqueles homens, como não é o tipo daqueles que estão dentro de uma congregação, mas não estão voltados para o grande amor que o Filho de Deus veio nos ensinar. Eles fazem mais julgamento do que outra coisa. Ele estava deparado mediante esta situação. Então ele faz essa queixa, ali, meus irmãos, eu sou um ribeiro que corre e não volta atrás. Então ele faz esta primeira pergunta, e no verso 16, que estão encobertos com a geada.
porque naquela época era uma época de frio, e tudo isto nós colocamos aqui na nossa caminhada, ao longo da nossa caminhadas, que eu coloquei exatamente isso. Durante o caminho que nós vamos percorrer, nós vamos encontrar relevos, lugar que sobe, desce, buracos, instrumentos para tropeço, porque são pedras, madeiras e tantas coisas que cada um nós vamos levar para o lado espiritual durante uma caminhada espiritual que nós fazemos. Tempos difíceis. Era o tempo que Jó estava atravessando, esse tempo difícil. E nesse tempo nos tempos difíceis, implica em várias coisas. Ele vai encontrar nesse percurso da caminhada, vai encontrar relevos, descidas, buracos, pedaços de madeira que pode tropeçar e cair, frios, tempos frios, tempos quentes, tempestades, neves, mas no final de tudo tenho certeza que encontra bonança. E nesse período aqui, Jó estava ali naquele período por causa das lutas, os maus julgamentos, ele estava num período que estava se sentindo frio espiritualmente, portanto ele fala daquele ribeiro coberto de gelo, de algo bem frio. Mas aí ele reconhece logo em seguida, sim, ao que está aflito, ele estava colocando, o que estão encoberto com a geada, e nele se esconde a neve. Quer dizer, a água se mistura, ela é incolor como a água, não dava para ver que ali aquele rio que estava correndo ali estava tão frio. Era a palavra, símbolo da palavra de Deus, a água que limpa o corpo, assim como a água limpa o nosso interior. Estava ocorrendo algo frio, que era o gelo que estava ali. E ele mostra para aqueles amigos que não dava para contemplar a olhos nus, precisava de tocar ali para ver quão gelada estava aquela água. Aí ele fala no verso 19 sobre os caminhantes. Os caminhantes, então são várias raças, tribos e nações que passa pelo caminho. Então ele fala assim, os caminhantes de Temá os veem. Ele reconhece que o povo estava enxergando aquele pedaço difícil da sua vida que ele estava passando. E passageiros de Sebá olham para eles. Então, todo mundo que passa só quer observar, não estende a mão, muitas das vezes não sabe nem o que fazer. E a vida espiritual, ela tem esses percalços na caminhada, momentos difíceis. Todos nós passamos em momentos bem difíceis. E no verso 20 diz assim, foram envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundiram. Porque ele já, quando vê que aquele que parece que tinha sido derrotado, ele começa a sua caminhada, eles se espantam. Não sabe eles que Jó era um escolhido de Deus, assim como nós hoje reconhecemos isto. Ao longo da nossa caminhada, nós nunca
Nós até podemos, algumas vezes, escorregar, parece que cai, mas nós levantamos logo em seguida, porque o Senhor está com as mãos estendidas para nós. Então, eles ficam confundidos e chegam ali e se confundem. Poxa, eu vi esse camarada derrotado e agora ele já está andando de novo. Como pode isto? E o 21. Agora sois semelhante a eles, viste o terror e temeste. Porque aquele que estava vendo aquela situação também podia, aqueles amigos que estavam ali, eles poderiam cair na mesma situação que Jó estava passando. E deveria vir um pensamento, se tivesse um pouco de juízo, eles iam falar, pô, será que nós vamos resistir? Nós vamos nos levantar? É algo para aqueles que estão nos observando fazer uma reflexão. E disse-vos, eu, dai-me um. Então ele pergunta àqueles homens, e disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Então ele faz uma pergunta ali, ó, pedi alguma coisa para vocês? E nós que hoje entendemos o propósito da caminhada, sabendo aonde este caminho que é Cristo vai nos conduzir, nós sabemos que o único que nós podemos pedir socorro é o nosso Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, quando esteve aqui, quando seus discípulos pediram para ensinar a orar, e falaram assim, olha, entra para o quarto, e ali fala em secreto com o Pai, que em secreto ele vai atender vocês. E então nós não temos outra pessoa para pedir ajuda, e ter ali a postura de Jó. Olha, eu não estou pedindo nada para vocês, não estou pedindo que me dê um pedaço da sua fazenda, um pedaço de terra para me recomeçar, não estou pedindo nada disto. E o verso 23, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Porque Jó tinha passado por aquela situação, tinha vindo ladrões, tinha roubado todo o seu gado, todo o seu rebanho de carneiros, vindo a tempestade, matado os filhos, e mesmo assim ele reconhecia, como nós precisamos nos reconhecer, que o nosso socorro só vem do Senhor. Não tem, nós vamos deparar com este texto ao longo desse estudo. Aí no verso 23, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redimi-me das mãos do tirano. Então eles não puderam fazer nada a esse respeito. Eles não puderam dar livramento a Jó naquela situação. Ensinai-me e eu me calarei. E dai-me a entender em que errei. Então ele faz essa pergunta. Olha, eu não fiz nada para isto acontecer, foi uma permissão de Deus. Então me mostra vocês não estão me acusando? Foi ali os próprios amigos, aqueles que representavam a igreja, ele, em vez de ajudar ali com a palavra de conforto, não, eles começaram a acusar a Jó. Então ele respondeu na altura que eles mereciam, e isto deixa um ensinamento muito profundo para nós, para a nossa caminhada.
Porque até aquilo de mal que nos acontece é para nós nos fortalecermos. Cada queda que a gente toma, tropeção durante a caminhada, a gente levanta, bate a poeira e sai mais forte dali. Aprendendo mais a reparar no caminho. Nós vamos deparar com um versículo também, o próprio profeta falando a respeito disto. E ainda falando dos caminhantes, nós vamos para Isaías 35:8, que diz o seguinte: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os que caminhares, até mesmo os loucos não errarão. É aquele julgamento temerário que muitos fazem. Poxa, aquele fulano ali, às vezes é aquele irmãozinho que está sentado lá no último banco, sempre ali prestando atenção nas mensagens, nos louvor, não abre a boca para falar nada. Poxa, que camarada, parece que você é maluco. Ele está perdendo tempo aqui, que não se manifesta em nada. Não, ele sabe o que ele quer. Ele entrou no caminho, não deseja sair do caminho. E o caminho é Cristo. Ele é o caminho que nos conduz à eternidade. Então o indivíduo, nem os loucos erram o caminho. O profeta Isaías, ele fala a respeito desses caminhantes e o caminho santo. Quem é esse caminho santo? O próprio Senhor Jesus, que ele veio e se identificou para nós. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele fala a esse respeito, deixou muito claro para nós. E nós precisamos, durante este trajeto, tirar proveito desta caminhada. E agora vamos entrar de novo, Jó 29, verso 3. Aí nós já vamos entrar sobre a trajetória do caminhar das nossas vidas. Jó, ele fala algo a respeito também. 29, 3. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava sobre as trevas. Qual o ensinamento que isto deixa para nós? Esse versículo é 3 do capítulo 29 de Jó. Está falando que nós aqui, né, essa trajetória que nós fazemos aqui neste mundo, este mundo é tipo de trevas e nós precisamos desse auxílio. Eu me lembro lá no interior, onde eu nasci, para caminharmos à noite, nós fazíamos ali um instrumento, dava nome de farol, enchia aquele canudo de bambu, de querosene, colocava uma bucha de pano na boca e acendia um fogo, nem o vento apagava. E aquela tocha de fogo clareava o caminho aonde a gente passava. Era aqueles caminhos que poderia ter ali uma serpente, poderia ter uma pedra, um buraco para tropeçarmos e cairmos ali, e com aquela luz nós conseguíamos andar sob as trevas. Foi este o ensinamento que Jó deixa neste versículo. Então, isso chama a atenção do seguinte: nós precisamos ser criterioso na caminhada. Nós não conseguimos enxergar com nossos olhos humanos, nós precisamos dos olhos do Espírito Santo para enxergar por nós. Então é esta candeia sobre a nossa cabeça, assim como Jó, ele fala a esse respeito. Quando fazia resplandecer
sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava sobre as trevas. Exatamente isto. Estamos caminhando em caminhos difíceis, onde há um interesse do adversário, da alma do homem, o adversário de Deus que quer desfazer para querer desmerecer o nosso Criador. Mas nós precisamos ter essa luz espiritual sobre as nossas vidas para andar. Enquanto estamos aqui no mundo, nós precisamos estar com a direção do Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre a nossa cabeça, sobre a nossa fronte. Davi, no Salmo 68, verso 7, diz assim: ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhava pelo deserto. Fala, Davi ali faz uma menção do povo quando é regressado do Egito, aqueles 40 anos circulando no deserto, porque se não fosse Deus na frente, não conseguiriam chegar. Então, Davi faz menção disso. E nós temos também na nossa caminhada esses momentos que parece que estamos num deserto, sem saber em que caminho tomar. Nós temos desses percalços também na nossa caminhada. Agora vamos para Isaías 40, verso 31, que diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovaram as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, Isaías, neste 40, 31, ele fala de várias etapas das nossas caminhadas. Primeira delas, ele faz menção, mas os que esperam no Senhor é a igreja que está esperando o grande dia do Senhor, e sempre tem um renovo. Está na caminhada, escorregou, caiu, levantou de novo, se fez uma ferida, passa uma pomada, alguma coisa naquela ferida, vai consertar, e ele vai continuar mais forte ainda na caminhada. Ele renova as suas forças. Subirão com asas como águia. Ele está falando do arrebatamento. Nosso encontro com Jesus ali nas nuvens, como se tivesse uma asa de águia, vamos subir ao encontro do nosso Rei. Correrão. Tem hora que nós temos que apressar o nosso passo, consagrar a nossa vida cada vez mais. Isso faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada aqui neste mundo. Fala dos momentos que temos que apressar, se consertar, passar a vigiar mais. Mas nós não vamos nos cansar. Caminharão. Está falando da igreja, por isso que está no plural. E não se fadigarão. Quer dizer, nós vamos ter paciência para aguardar o tempo do Senhor. Ainda Isaías 65, 2 diz assim: entendi. As minhas mãos todo dia a um povo rebelde. Vamos parar aqui no meio deste versículo. Quem é esse povo rebelde? É aquele que eles falam erradamente que aceitou Jesus, mas não é Jesus que nos aceita. Ele nos separa, pois nós fomos dados a ele pelo próprio Pai. Está ali no meio, é o joio que está no meio do trigo. Fala, isso aí enquadra um número muito grande. É aqueles que estão ali apenas à procura de um milagre,
que estão ali apenas para tirar proveito do rebanho, das ovelhas que está ali. Então fala de um grupo bem grande. Então, o dia de um povo rebelde, que está misturado junto com o povo santo, que caminham por caminhos que não são bons. Está ali, aquele camarada é bom porque é crente. Nada, é um pilantra, é um mau caráter, não honra a palavra, é aquele que você não pode confiar, é aquele maldito que confia no homem, que não é bom. E pôs os seus pensamentos. Ele só faz aquilo que ele colocou no seu coração. Só o pensamento dele que é correto. E nós vamos, durante essa caminhada, encontrar com este tropeço também. É algo que pode te derrubar. E se você não tiver firmado, batizado com o Espírito Santo, você corre o risco de perder a sua salvação. Então tem que ter cuidado nesses tropeços que nós encontramos no caminho, que é aquele tipo daquela pedra que você, quando bate o pé, arranca até a unha e às vezes quebra até o pé. Agora Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é o homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Deus não é dominado por homem nenhum. Então, ver essas monte de denominação neopentecostal que estão ali desafiando Deus, botando Deus na parede e tal, é outro tipo de tropeço que nós encontramos nesta caminhada. É um tropeço mentiroso, é um cego que guia outro cego e vai te levar para o abismo. Porque lá prega, fala de Deus, mas não vive o que Deus ordenou. Então ele quer tirar proveito de Deus, tirar proveito das ovelhas, mas não quer saber da salvação da sua alma. Então Jeremias, ele alerta nesse sentido. E Lucas, para encerrarmos, em Lucas 13, 33, diz assim, o próprio Senhor Jesus falando, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta em Jerusalém. Por que Jesus falou isto? Ele foi avisado que Herodes odiava ele. Falou, não, olha, importa que hoje eu estou... Porque tinha ainda um pouco de tempo para que ele encerrasse, concluísse a obra que ele veio realizar. Então ele fala, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então ele sabia que ele ia ser entregue, era lá em Jerusalém que eles iam exterminar com ele, mas para cumprir a tua palavra. Ele estava avisando os seus discípulos que não adiantava Herodes querer se irar contra ele, que ele não ia morrer antes do tempo, só depois que ele concluísse a obra. E na nossa caminhada, só para refletirmos, então na nossa caminhada o que nos espera? Nós deparamos com elevos, são as subidas, que às vezes cansa, buracos, instrumentos de tropeço. Esses instrumentos de tropeço aqui são vários. Tem os empecilhos. Falta de caridade, calor excessivo, falta de água,
falta de alimento, que nós vamos estar em vários lugares, quando nós estamos falando de, não é alimento físico, não, falando de alimento espiritual. Eles só vão trazer ali alimentos contaminados, que é as campanhas, promessas, simpatias, são tudo contaminados, tudo alimentos que parecem ser espiritual, mas estão todos eles contaminados. Falta de direção de Deus, salteadores. Esse salteador você vai tanto encontrar na vida terrena, na vida social, quanto na vida espiritual. Ali são os camaradas que estão te enganando para levar seus trocados. Eles são verdadeiros salteadores. Exploradores, no modo geral, que eles exploram a tua mão de obra, eles exploram do teu dinheiro, eles exploram do teu tempo, exploram de toda maneira. E falta de compreensão e etc. Então você está fazendo tudo, está se esforçando o máximo, mas o indivíduo está sempre querendo mais, ele nunca compreende o teu esforço. E também vai encontrar o frio, é aquilo que nós falamos sobre lá Jó, quando fala ali do ribeiro, mas depois do frio vem o calor que vai derreter esse gelo. Tempestades, são aquelas confusões que acontecem, que você não sabe de onde saiu, nem como acabar com aquilo, mas no final vem a bonança. Porque no final desta caminhada vem o encontro ali quando você vai subir, como Isaías disse, como se tivesse uma asa de águia para encontro com Jesus. Então, no final desta caminhada vem a bonança. Ah, mas e se eu não alcançar isso? Não foi por culpa de Deus, é por culpa do homem que não fez, não honrou com os mandamentos que ele deixou para que nós seguíssemos. Então você só não terá vitória no final desta caminhada se você for desobediente, não com pastores, entre parentes aí, com supostos apóstolos, supostos bispos, supostos anciões, supostos cooperadores, são vários títulos que eles trazem. Você não foi obediente à palavra da verdade, aquilo que ele deixou. Nós queremos adorar o seu nome, te bendizer, louvar o teu nome pela grandeza da sua santidade. E queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pelo grande privilégio de realizarmos este trabalho. No nome do Senhor Jesus, amém.